Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma notícia que, na verdade, a gente já deu essa notícia aqui. O que a gente tem agora é a confirmação da Folha de São Paulo com um monte de evidências que estão dizendo que cortaram os cartões de crédito do Xandão. Ainda não é a pior parte, tá? A pior parte vai ser quando cortarem as contas correntes dele aqui no Brasil, o que não está longe de acontecer. Como a gente falou no vídeo mais cedo, o próprio André Esteves chegou à conclusão de que não tem jeito, os bancos vão ter que cortar a conta dos ministros do STF, todos aqueles que estão com risco de cair na Magnitsky. Tem que fazer isso antes, porque depois que cair na Magnitsky, o risco que tem é justamente o STF proibir o banco de cortar a coisa, então tem que cortar antes para evitar esse tipo de risco, né? Enfim, o que a gente tem de confirmação da Folha aqui é que, sim, o Alexandre de Moraes teve um cartão de crédito bloqueado por uma bandeira americana. Talvez tenha sido isso que levou o Flávio Dino a tomar aquela decisão sem pé nem cabeça, né? Aliás, o Flávio Dino também veio com uma aqui, ó. Ah, eu não sabia que era tão poderoso, diz o Dino. Não, Dino, você não é poderoso, não. O seu poder é só o de atrapalhar. Atrapalhar você consegue, ajudar você não consegue não. A pessoa poderosa é aquela pessoa que consegue fazer as outras pessoas irem na direção que ela quer. Você não consegue isso. Você consegue atrapalhar as outras pessoas. Isso não é poder. E olha só, Dino rebate críticas e ironiza mercado. É o Supremo que fixa valor da ação? Não, não é o Supremo que fixa valor da ação, Dino, mas o Supremo cria insegurança jurídica quando tem leis ou decisões idiotas como essa que você tomou recentemente. Isso implica em custo para todas as empresas do Brasil. Não é só para os bancos, não, tá? Todas as empresas agora estão com preocupação com essa lei idiota que você passou, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mr. X, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, a gente já tinha essa informação de que tinham cortado alguns cartões do Alexandre de Moraes. Até na Globo News, né? Aquele cara, Valdo, não sei das contas, falou que tinham cortado já os cartões do Alexandre de Moraes. E de fato, é lógico que iam cortar. A primeira coisa que o pessoal faz é o que eu falo, né? As administradoras de cartão de crédito são empresas americanas. Esse pessoal lá nos Estados Unidos nem pisca, nem pensa duas vezes. Entrou o nome lá na lista da OFAC, meu amigo, corta na hora. Ninguém quer tomar a multa absurda que tem lá no caso, né? A mesma coisa vai acontecer com bancos europeus. Eu não sei se o Alexandre de Moraes tem contas em bancos europeus, mas a verdade é que os bancos europeus não vão querer comprar a briga do Alexandre de Moraes, vão cortar, tirar a conta dele lá e acabou, né? Aqui no Brasil é que gera-se o problema graças ao Dino. Então aqui, olha só o que diz aqui a Folha de São Paulo, né? Restrição foi imposta por pelo menos uma instituição financeira, o cartão da bandeira Elo foi oferecido para o ministro do STF. Ai, caramba, tá aqui, o pessoal até brincando já. Faz o elo, é isso daí, o Alexandre de Moraes. Faz o elo agora para poder usar cartão de crédito, né? Elo é uma bandeira que foi criada aqui no Brasil por uma associação de bancos brasileiros, mas que nunca pegou de verdade. Até funciona, na maior parte dos lugares funciona, mas não é tão abrangente quanto Visa e Mastercard. Visa e Mastercard são as grandes operadoras aqui do Brasil e do mundo inteiro, a verdade é essa, né? Então, ter um cartão Elo pode resolver o seu problema temporariamente, mas não é uma coisa muito agradável no final das contas, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, teve um cartão de uma bandeira americana bloqueado ao menos um banco no Brasil desde a imposição das sanções financeiras pelo governo dos Estados Unidos, né? Isso foi confirmado em conversas reservadas com integrantes do Supremo, uma pessoa com atuação no mercado financeiro e outras duas próximas a Moraes. Então, um monte de gente delatou o caso do Alexandre de Moraes para a Folha de São Paulo, né? O ministro foi procurado pela reportagem, mas a assessoria disse que ele não ia falar nada, porque, né? De novo, qual que é o problema aqui? O problema do Alexandre de Moraes é convencer as outras pessoas que não tem problema nenhum, que tá tudo tranquilo, tudo light, problema nenhum, não sei o que lá, tá tudo certo, e tô tranquilo, tranquilíssimo, né? Falou, não, o Trump daqui a pouco volta atrás, quando ele souber a verdade, ele volta atrás. Por quê? Porque o pessoal começa a se afastar dele, o pessoal começa a ver o tamanho da merda, né? E qual que é o problema que ele tem com isso, né? Porque o problema é que vai ter o julgamento do Bolsonaro e vai ser aquele negócio, vai ter ali 5 buraquinhos. Quem é que vai enfiar a cabeça no buraquinho para ser guilhotinado, né, Magnitsky, né? Não sei. O Alexandre de Moraes já enfiou o dele já era. O dele já foi, né? O Dino parece que vai enfiar também, né? Aí resta saber como é que vai ser a Carmen Lúcia e o Zanin. O Fux já falou que tá fora dessa brincadeira de enfiar a cabeça na guilhotina. Mas o Zanin e a Carmen Lúcia a gente não sabe ainda, né? Então, essa é a situação. Aqui, ó, segundo tô dizendo...
Em troca, a instituição ofereceu para o Moraes o cartão da bandeira Elo para ele fazer pagamentos no país sem restrições impostas pelo Trump. Nada contra o Elo, tá? É uma iniciativa bacana, funciona. Só não tem a mesma cobertura que o Visa e o Mastercard. Tem um monte de lugar que aceita Visa, aceita Mastercard, mas não aceita Elo. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa. É melhor do que nada, né? Enfim, talvez tenha sido essa lambança aqui que fez com que o Flávio Dino tomasse aquela medida absurda de, né, ameaçar que não pode, que os bancos brasileiros não podem tomar decisões com a Lina Magnitsky, não sei o que lá. Por quê? Porque, de novo, pensa do ponto de vista do Alexandre de Moraes. O grande medo dele agora é o pessoal medrar. Porque aí ele se fudeu, e se fudeu sozinho. E é troco de nada. Porque se o pessoal não colocar a cabecinha na guilhotina lá da Magnitsky, o julgamento do Bolsonaro não vai a lugar nenhum, meu amigo. Não tem jeito. Ele, por mais que ele seja o cabeça por trás de tudo, ele é só um voto na primeira turma, né? E a primeira turma ele tem que ter pelo menos maioria para condenar Bolsonaro, para poder fazer as coisas todas. Então a gente sabe que o Moraes vai condenar Bolsonaro. Ninguém tem dúvida. O Moraes vai sempre dobrar a aposta. Eu já falei para vocês aqui e repito. Ele está num ponto que a melhor estratégia dele é aquele negócio do equilíbrio de Nash, né? O equilíbrio de Nash é isso. A melhor estratégia de cada um dos jogadores nem sempre é a melhor estratégia no global. O ideal seria se o Alexandre de Moraes voltasse atrás, para todo mundo seria a melhor estratégia. Mas do ponto de vista do Alexandre de Moraes, a melhor estratégia é sempre dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Então ele vai nesse caminho, ele e o Lula também, os dois vão sempre nisso, né? Só que o problema do Alexandre de Moraes é que os outros ministros devem estar com medo de fazer isso. Por que o Flávio Dino tomou aquela decisão absurda, sem pé nem cabeça, uma decisão claramente feita às pressas, sem se pensar, sem se parar para pensar no que significava em termos de insegurança jurídica? Ele tomou essa decisão porque eles devem ter percebido que o pessoal da primeira turma está começando a se afastar. Ó, eu não vou botar minha cabeça naquele buraco ali não, cara. Aquele buraco ali, a lâmina dói ali, né? O negócio é perigoso, realmente, aquela lâmina ali, o negócio, eu não vou botar minha cabeça ali não. E de novo, eu chamo a atenção para vocês para o caso do Zanin. O Gilmar Mendes disse que a estratégia do STF era o Zanin fazer isso. O que eu acho que aconteceu? O Zanin medrou, o Flávio Dino falou, não, então eu vou fazer, eu vou e coisa e tal, porque o Flávio Dino, você sabe, o cérebro dele já também é tomado pela gordura, né? Então não pensa muito direito. Aí ele resolveu fazer essa lambança que ele fez lá com relação aos bancos brasileiros, né? Então, aqui ó. O bloqueio de cartão de bandeira americana é a medida de maior impacto conhecida até o momento contra o ministro como consequência da inclusão do nome na Lei Magnitsky. A norma impõe sanções financeiras, congelamento de bens, proibição de negócios com cidadãos e empresas americanos, estrangeiros acusados de corrupção e coisa e tal, né? Então, ou seja, de fato, congelamento de bens lá nos Estados Unidos, tá? A Magnitsky não pede para o Banco Brasileiro congelar bens, não, tá? O que ela fala é que o Banco Brasileiro não pode ter relação comercial com essa pessoa. Então, não precisa congelar os bens, mas não pode ter relação comercial com essa pessoa. Então, teria que encerrar a conta do Alexandre de Moraes, teria que parar de fazer negócio com o Alexandre de Moraes. Os operadores de cartão de crédito, todos no mundo inteiro, são americanos. Então, mesmo o Elo, cara, vou te dizer uma coisa, tá? Eu não descarto a possibilidade de até o Elo ser sancionado se continuar atendendo o Alexandre de Moraes. Mas foi a maneira que o pessoal encontrou de dar uma alternativa para ele aí, para ele ter alguma coisa nesse momento, né? E, de novo, esse é o problema dele. Por que não falou nada? Por que as pessoas disseram, mas o próprio ministro não quis dizer nada? Porque o grande temor dele é esse. É o pessoal perceber que ele tá na merda. Ele enfiou a cabeça no buraquinho e se fudeu, né? Porque aí ele precisa que o resto do pessoal da primeira turma enfie a cabeça no buraquinho também, para todo mundo se fuder junto com ele. E o pessoal já tá começando a achar que acho que não, hein? Acho que não vou não, hein? Sei lá, hein? Tô achando estranho isso daí, né? Então isso daí, além de fazer uma grande propaganda para o cartão Elo, parabéns aí ao pessoal do Elo pela publicidade que vocês colocaram, faz todo sentido do mundo, pô, o pessoal vai gostar, né? E aí ainda tem a questão da lambança do Dino. A lambança do Dino certamente foi resultado disso, não da aplicação do cartão de crédito Moraes. Veja bem, isso é chato você perder um cartão de crédito? É. Mas o Alexandre de Moraes é casado, a esposa dele tem cartão de crédito. Então, assim, meio que não é uma coisa, assim, não é uma coisa como se estivesse afetando a vida dele muito e coisa e tal, né? Mas
coloca o medo, né? O resto do pessoal ficou com medo. Ih, rapaz, nessa altura da minha vida é complicado ter uma sanção americana, vai atrapalhar meus negócios. Meu amigo, é o que pensa todo mundo, cara. Esse pessoal também tem os problemas dele lá. Você acha que não? Não é só você que tem problema, não. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Eles têm problemas, o problema deles também lá, né? Nessa altura da minha vida, ter uma sanção americana, imagina como é que vai atrapalhar a minha vida, né? Pô, tô querendo comprar aqui meu iate de 3 andares para navegar no Caribe. Pô, chato pra caramba, tá caro pra cacete o preço do iate. Pô, as marinas lá no Caribe, tudo cara, né? Pô, que chato isso, né? Nessa altura, ter uma sanção americana vai atrapalhar tudo, né? Enfim, eles têm os problemas dele lá, né? E não são iguais os seus, mas eles têm os problemas deles também. E aí o Dino veio com essa, né? Botou essa lei. Aí, quando o pessoal responsabilizou o Dino pela queda no valor das ações do banco, 46 bilhões. O Dino, com uma canetada, destruiu 46 bilhões de reais no mercado brasileiro. E vou te dizer um negócio, pode ser muito pior, tá? O Dino é um cara burro, né? Então, antes de mais nada, é um comunista burro, né? É meio que redundância, porque se a pessoa não for burra, ela não é comunista, né? Mas, do jeito que ele está fazendo essa coisa, ele falou, não, porque não fui eu não sabia que eu era tão poderoso. Não, Dino, você não é poderoso, você é um trapalhão, cara. Um elefante que entra numa loja de cristais, não é que ele seja poderoso, ele é trapalhão, ele quebra os cristais todos, causa um prejuízo enorme. Porque é um monstro grande que quebra as coisas sem perceber, que é que pode fazer besteira, né? Que tá fazendo besteira, né? Aqui, ó, o Dino diz que a sua decisão não tem a ver com a queda dos bancos nas bolsas de valores. Dino, não sei não, tá? Eu tô achando. Agora, o fato do Dino tá falando essas coisas é porque já deram o toque pra ele. Ô, Dino, olha só, deu merda, cara, deu merda. Essa coisa ficou ruim. Isso é o que eu falo para vocês, né? O Brasil, a elite aristocrática socialista de Brasília, trata o Brasil como uma grande fazenda. Ela espera. Ela não quer que a vaca esteja muito feliz, não. Você é a vaca, eu sou a vaca, nós somos a vaca, nós somos o gado. Né? Eu não faço tanta questão da vaca estar feliz, mas a vaca tem que dar leite. Se de repente a vaca seca, a vaca está tão na merda, que ela seca, que não dá mais nada, o pessoal fica insatisfeito também. Então o problema deles é esse. O Dino tava ali, né, feliz da vida, o capataz lá da fazenda e coisa e tal, resolveu bater nas vacas tudo, saiu batendo nas vacas tudo. Porra, Dino, tu tá sacaneando, cara, não tá saindo mais leitinho, cara. Cadê o leitinho? Cadê os ovinhos das galinhas? Cadê o leitinho das vacas, pô? Né? Ou seja, o problema é esse, né? Você pode ver que o fato do Dino ter falado um monte de coisas aqui, ó, é porque, de fato, já deram um puxão de orelha nele lá, né? Dino rebate as críticas e ironiza o mercado. Supremo que fixa valor da ação? Não, seu idiota, mas o Supremo faz merda e causa insegurança jurídica e isso afeta o valor da ação, sim. Evidentemente que afeta. Aliás, afeta muito mais. O potencial ainda é muito maior do que caiu ontem. O que caiu ontem foi só um pouquinho, porque o pessoal ainda tem expectativa que você, mesmo sendo burro do jeito que é, vai ser forçado a voltar atrás. Porque no dia que perceberem que você não vai voltar atrás, porque o Alexandre de Moraes acha que não pode, que a prioridade na cabeça de todo mundo lá no STF é tirar Bolsonaro da política brasileira sem motivo algum, as ações vão cair muito mais do que isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.